O Japão pode se orgulhar de seus instrumentos musicais tradicionais. Talvez o mais familiar seja o shamisen, uma espécie de banjo de 3 cordas que tem esse nome devido ao som que suas cordas fazem quando estão tangidas com uma palheta chamada de bate. O shamisen foi originalmente concebido como um instrumento que acompanharia as canções clássicas japonesas. Porém, mais tarde se desenvolveu junto aos teatros kabuki e bunraku. Para musicar o palco kabuki, como vemos aqui, ou para acompanhar canções folclóricas locais, um grande número de tocadores de shamisen pode ser usado. Mas o shamisen também é tocado como instrumento solo. Outros instrumentos são usados para acompanhar as performances do kabuki e do teatro no, incluindo a flauta yokobue, o pequeno kotsuzumi, um tamborzinho de ombro, outro tambor maior, o otsuzumi, e os tambores taiko. Todos eles podem ser usados para apresentações solo ou em conjunto. Esta é a original flauta vertical japonesa chamada shakuhachi. Ela é feita de bambu. Seu nome refere-se a uma forma antiquada de expressar comprimento. Nesse caso, 54 centímetros. Na verdade, existem shakuhachi de vários tamanhos hoje em dia. Eles têm normalmente 4 buracos em cima e um buraco embaixo. O shakuhachi, decididamente, é dificílimo de dominar. Precisa-se de muitos anos para aprender sua técnica perfeitamente. Este é um tipo de alaúde chamado de biwa. No passado, menestréis ambulantes viajavam o extenso Japão cantando histórias e sendo acompanhados pelo biwa. O biwa de madeira tem a forma de pera, algo como um mandolim. Parece que seu desenho tem origem persa. Tem 4 ou 5 cordas, as quais são tangidas de forma afiada por uma grande palheta triangular chamada de bate, feita de marfim ou de madeira dura. O koto é um tipo de cítara de madeira com 13 cordas estendidas como longas pontes sobre buracos. O músico dedilha as cordas com palhetas no dedão indicador e dedo médio em uma mão, enquanto pressiona as cordas com a outra. Uma combinação de instrumentos tradicionais cria um som particular de música japonesa. Este é um dueto de koto com shakuhachi.
Há vários tipos de tambores taiko. Alguns têm forro de pele dos dois lados, outros apenas de um. Os tambores maiores são chamados de odaiko, os menores de kodaiko. O efeito musical criado pelo shamisen varia muito dependendo de seu desenho e do modo de tocar. Este é um tipo de história cantada chamado de kiyomoto. Usa-se um shamisen de pescoço fino e uma palheta relativamente pequena. Esta é a kouta. Significa literalmente uma canção curta e conta uma história. Nesse caso, o shamisen está sendo tocado com as unhas. Gidayo é a narrativa que acompanha o teatro de bonecos bunraku. O tocador de shamisen usa uma palheta maior para produzir um som mais alto. O shamisen, usado para acompanhar lendas folclóricas em Tohoku, uma área ao norte do Japão, tem um pescoço mais grosso. As cordas são tocadas de modo bem dinâmico com uma pequena palheta. A maioria dos instrumentos tradicionais japoneses teve sua origem na China e foi sendo gradualmente absorvida pelas formas atuais. O shamisen é um exemplo típico. Há uns 600 anos, o shanse, instrumento chinês de 3 cordas, alcançou as ilhas Ryukyu, agora chamadas Okinawa. O Ryukyu Sanshin, de 3 cordas, foi desenvolvido e tornou-se um elemento essencial na evolução da tradicional música de Okinawa. Logo após, alcançou o continente japonês e mais tarde foi melhorado, transformando-se em um instrumento único, o shamisen. Logo se tornou popular graças à sua associação com o kabuki e com as baladas épicas tradicionais chamadas de joruri. Começou a ser usado para canções folclóricas populares, para música popular e se estabeleceu como um importante instrumento tradicional japonês. Vamos ver como um shamisen é feito. Primeiro, o pescoço é recortado e aplainado na forma certa manualmente. Os pescoços dos shamisen de melhor qualidade são feitos de sândalo vermelho, o qual é bem duro. O cinzelamento delicado exige grande experiência. Depois, a cabeça do instrumento, chamada de tenbin, é presa ao pescoço. O pescoço e a cabeça são então polidos, usando-se 3 tipos de pedras de amolar. O corpo do shamisen é feito de marmelo. Corta-se um buraco para o pescoço. O próximo passo é o mais difícil: esticar as peles dos 2 lados da caixa de som. A pele de gato é a tradicionalmente usada para produzir a melhor sonoridade. Espalha-se cola pelas bordas do corpo e grudam-se as peles. Elas são retesadas por um instrumento chamado de mokuzen.
As cordas do mokuzen são ajustadas para controlar a rigidez das peles. Se elas estiverem muito apertadas ou muito soltas, o shamisen não produzirá um som de boa qualidade. Leves batidas são dadas para testar o som. O esticamento está feito. O pescoço agora já pode ser conectado ao corpo. O balanço deve estar perfeito, sem empenamento. Aqui o shamisen finalizado, produto de uma refinada carpintaria manual. Os tambores taiko são a maior atração dos festivais japoneses. Veremos agora como eles são produzidos. Primeiro, um cilindro de madeira no formato de um barril é esculpido de um único tronco de árvore. Seu desenho permite que ele execute uma reverberação perfeita. Elaboradas garras de metal são fixadas no tambor. Daí as peles dos tampos são preparadas e coladas. Peles de cavalo são as preferidas para esse fim. As peles são colocadas nas duas extremidades do barril. Uma complicada trama de cordas, botões e alavancas é usada para o início do esticamento das peles, para o correto retesamento. A rigidez no repuxo das peles é a chave para o som do taiko. Deve-se ajustar cuidadosamente ao esticar essas peles. O som muda gradualmente. O peso humano também é usado para ajudar no esticamento. Os ajustes são feitos várias vezes. Finalmente, produz-se o som desejado. A pele agora é fixada firmemente ao barril. São dúzias de garras de metais dispostas aos pares. Agora, o tambor produz um som ainda melhor. As sobras indesejáveis da borda são cortadas. O taiko está pronto. Agora só falta uma checagem manual do som. O Japão também tem uma grande variedade de flautas. A flauta horizontal, chamada shinobue, é feita do bambu shinodake.
Vamos ver como essas flautas são construídas. Primeiro, os longos bambus devem ser cuidadosamente secos ao sol. O bambu seco é cortado em tamanhos apropriados e os melhores pedaços para a flauta são selecionados. O bambu então é escovado e polido com palha de aço. O bambu deve estar perfeitamente reto para produzir um bom som. Para tanto, é preciso esquentá-lo. Para se ajustar à forma, o aquecimento e o flexionamento são repetidos várias vezes. Uma vez pronta a forma, é hora de determinar a posição dos buracos. São perfuradas 7 marcações. Aí são feitos os furos reais. Depois dos buracos terem sido feitos, o bambu é cortado no comprimento certo. Como os buracos exigem um ajuste fino, o acabamento é manual. O som produzido se compara ao de uma flauta acabada. Para evitar rachadura, as duas extremidades do bambu são embaladas em casca de vidoeiro. Depois, a flauta é laqueada. Há vários comprimentos de shinobué, cada uma com um som ligeiramente diverso. Para treinar a nova geração de músicos desses instrumentos tradicionais, há muito esforço. Os concertos acontecem por todo o Japão. As aulas de shamisen estão disponíveis em muitas escolas e há um número crescente de associações e universidades dedicadas a tocar os instrumentos tradicionais. Nesse sentido, as tradições musicais japonesas estão sendo transmitidas para as futuras gerações. Os concertos que combinam instrumentos tradicionais com outros ocidentais têm se tornado cada vez mais populares. Servem para renovar o interesse pela música feita pelos instrumentos tradicionais. Eles já não fazem mais parte apenas das apresentações de música japonesa. Esses instrumentos já se tornaram elementos significativos da música mundial. História da música brasileira. 5 vídeos que apresentam a música no Brasil colônia dos séculos 16 e 17. Ligue para a Videocultura 0 operadora 11 41 548484.
história da música brasileira. 5 vídeos que apresentam a música no Brasil Colônia dos séculos 16 e 17. Ligue para a Videocultura 0 operadora 11 41 548484. A dança tradicional japonesa inclui vários estilos. Esta é uma dança do kabuki, uma forma japonesa